Cumprimentos, irmão, na paz do Senhor, amém? Gostaria de estar deixando uma palavra lá que se encontra em Mateus 7, versículo 24 e diante, que vai dizer o seguinte: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, nessa palavra o Senhor vem tratando com a gente sobre dois alicerces. Sobre o alicerce que construiu a casa sobre uma rocha, e sobre o alicerce que foi construída a sua casa sobre uma areia. Que o Senhor vem tratar nessa noite com a gente, pois aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, pode vir chuvas, pode soprar ventos, pode correr rios e não cai a casa, porque a sua casa está estabelecida sobre a rocha. O que o Senhor vem falando nessa parte sobre a rocha com a gente, que a nossa fé deve estar estabelecida em Cristo, que nós devemos viver uma vida estabelecida no Senhor, construída uma fé sobre a rocha, e a rocha para a gente somos Jesus. Nós devemos viver uma vida em oração, em busca do Senhor, para que a nossa fé esteja fortalecida em cima da rocha, que a gente possa ter uma fé estabelecida, que venha a chuva, corre rios e assopra vento e não caia a nossa casa, porque a nossa fé vai estar estabelecida na rocha, e a nossa rocha é Jesus Cristo. A nossa fé tem que estar estabelecida em Jesus. Não duvidar dos planos que Jesus tem para nossas vidas. Não duvidar dos projetos que Jesus tem para nossas vidas. Mas sim deve estar estabelecida na rocha, que é Jesus. Como estabelecemos a nossa vida na rocha? Tem só uma maneira de estabelecer a nossa vida. Primeiro, aqui a palavra já vai falar: aquele, pois, que escuta minhas palavras. Devemos escutar a palavra do Senhor. Devemos obedecer a palavra do Senhor. Logo em seguida, e as pratica, é semelhante a um homem prudente. Então devemos escutar a palavra de Deus, seguir os mandamentos de Deus, viver uma vida em oração, como a palavra diz: orai sem cessar, vigiai sem cessar, para que a nossa fé esteja estabelecida em Cristo, para que a nossa fé esteja estabelecida na rocha, que é o Senhor Jesus. Porque o Senhor vem nesse mundo, a palavra diz que o Senhor vem nesse mundo não para condenar o mundo, mas para ser salvo por Ele. Então o Senhor envia seus profetas para nos ensinar cada vez mais, para nos ajudar. A palavra do Senhor é bem clara. É bem clara que devemos analisar as Escrituras. Devemos ler as Escrituras para a nossa fé estar estabelecida na rocha, para a nossa fé estar estabelecida em Cristo, porque não adianta nada a gente viver de aparência. Como diz a palavra do Senhor: é aquele que ouve a minha palavra e as não cumpre. Compara-lo ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Entenda, para construir uma casa sobre a areia deve ser mais fácil do que construir uma casa sobre a rocha, porque para nossa fé ser estabelecida em Cristo, tem dificuldades ao longo do prazo. Vai demorar um pouco, vai, mas nós devemos sempre estar em oração.
sempre estar vigiando, porque é mais fácil a gente viver de aparência. Mas o que adianta viver de aparência se quando vir uma chuva, quando assoprar ventos, quando correr rios, como diz a palavra, cai? Não adianta nada a gente estabelecer a nossa fé como falar que está estabelecida na palavra, mas não está estabelecida porque não cumpre a palavra. O Senhor é bem claro, aquele que cumpre as minhas palavras e pratica, aqueles que escutam e praticam a minha palavra. É como um homem prudente que estabeleceu a sua casa sobre a rocha. Nós devemos praticar a palavra do Senhor, escutar o que o Senhor tem para nós. E como nós escutamos, nós só escutamos o Senhor através da palavra, praticando a palavra. Porque não adianta nada você viver uma vida de aparência, porque a casa sobre a areia pode ser a casa mais bonita, mas o que adianta viver uma vida sobre aparência? Porque a palavra vai dizer que aqueles que não praticam a palavra, não cumpre a palavra, não pratica a palavra de Deus, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, que vieram chuvas, correram rios e assopraram ventos e combater aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então que viemos está estabelecida a nossa fé na rocha, e o único jeito de estabelecer a nossa fé na rocha é escutar a palavra e praticar a palavra, viver em obediência ao Senhor. Porque é mais fácil você viver em obediência ao Senhor e saber que o Senhor está do seu lado, do que viver uma vida em aparência, como aquele que constrói uma casa sobre a areia. Vem um vento, vem a chuva, assopra ventos, corre rio e a casa cai. Qualquer ventinho a casa está balançando, porque não está estabelecida a sua fé no Senhor. Então que viemos, não sei para quem, mas que viemos estabelecer a nossa fé no Senhor, que viemos buscar cada vez mais o Senhor. E o único jeito da gente estabelecer a nossa fé é praticando a palavra, escutando a palavra do Senhor, obedecendo, vivendo uma vida em oração. Não sei o que você tem passado, mas se por acaso você está falando, nossa, mas essa palavra é para mim, minha fé está, qualquer ventinho já derruba, qualquer ventinho eu já caio. Vem estabelecer a sua fé na rocha. E para isso devemos obedecer a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é bem clara, é sim, sim, não, não. Então que viemos estabelecer a nossa fé na rocha que é Jesus Cristo, que viemos buscar cada vez mais a presença do Senhor, que viemos cada vez mais viver em oração e sempre vigiando, para que Satanás não venha nos enganar, não venha nos destruir, porque Satanás só vem para matar, roubar e destruir. E não é isso que o Senhor quer na sua vida. O Senhor quer que você tenha uma vida com abundância. Mas para isso devemos estabelecer a nossa fé na rocha. E o único jeito de estabelecer a nossa fé na rocha é escutar a palavra do Senhor e praticar. Amém? Que vocês fiquem com essa palavra, o que eu não pude expressar, que o Espírito Santo expressa no coração de cada um. Amém?